Você comentou sobre a histeria anticomunista no Brasil. Havia uma ameaça comunista realmente? A gente não pode esquecer que se vivia, como eu já falei, num momento de Guerra Fria, em que a ideologia anticomunista era muito presente, muito forte e disseminada na sociedade. Mas quando se analisa a partir de hoje, em que a gente tem acesso a uma série de documentos de diversas origens, a gente observa que não houve de fato uma ameaça comunista no Brasil, assim como hoje não há ameaça comunista no Brasil. Essa espécie de sombra que paira sobre a história política brasileira, de, por exemplo, atribuir ao PT um projeto de comunizar o país, é absolutamente falaciosa. Isso vem de pessoas que ou estão mal intencionadas ou simplesmente desconhecem história, não sabem o que significa um regime socialista e um regime comunista, que inclusive não são a mesma coisa. Então se cria uma confusão até nos dias de hoje, ou seja, você vê que é uma questão que passa de que perpassa a história do Brasil por muitos anos e que até hoje, para determinados grupos sociais, faz sentido acusar o comunismo ser usado como uma categoria acusatória, né? O que é muito assustador e para a gente parece até, de certo modo, anacrônico, né? Já que não se vive mais na Guerra Fria, a União Soviética não existe mais, ou seja, não há, se naquela época já não havia, hoje então não há o menor possibilidade de ameaça comunista. O que acontece é que há uma grande confusão, né, e desconhecimento mesmo acerca do que é o comunismo. Então, hoje em dia, inclusive, se confunde, né, petismo com comunismo e vira uma grande sopa, digamos assim, né, onde vai tudo, né? Então, qualquer coisa que seja moralmente progressista ou um pouco mais radical já é considerada comunista, né? Então o comunismo ele virou uma categoria de depreciação e não uma categoria explicativa como de fato é. Falar que João Goulart era comunista ou que estava influenciado por comunismo, pelas ideias comunistas, é uma total falta de conhecimento histórico. Se não, uma questão de interesses escuros, escusos mesmo, né, de manipulação política. Porque não só o João Goulart era um grande latifundiário, ele tinha muitas propriedades, isso não nenhum segredo, isso está em todas as biografias já escritas sobre eles. Como eu já falei, a melhor biografia já escrita sobre ele até o momento, a mais completa e complexa, é a biografia escrita pelo professor Jorge Ferreira, que foi professor da UF, hoje em dia está aposentado, e que faz que constrói, né, o personagem histórico João Goulart de maneira muito complexa, com fraquezas, fortalezas, enfim, um ser humano. Então, é bastante importante frisar que não só João Goulart não era comunista, como ele não estava influenciado e nem tinha intenção de transformar o Brasil em uma república comunista, em um regime comunista, digamos assim. O que havia, de fato, era um interesse em propor políticas mais inclusivas. E aí, nesse sentido, a gente vê que, historicamente, há uma resistência muito grande das elites brasileiras a qualquer tipo de política social que traga um pouco mais de igualdade. Todo mundo, no senso comum, fala o que o Brasil precisa. Precisa de educação, de distribuição de renda, mas na hora, todos os momentos da história do Brasil, e não foram muitos, em que essas políticas de fato são colocadas, tentam ser implementadas, isso gera uma resistência muito grande das elites que não querem perder os seus privilégios, que em grande medida esses grupos acreditam que são devidos por direito. Não encaram isso como privilégios culturalmente e socialmente construídos. Ao longo da nossa história, sempre foi muito complicado a implantação de políticas sociais que buscassem diminuir essa enorme desigualdade social que é uma marca do nosso país até os dias de hoje.
E isso, mais uma vez, eu reforço, não é uma invenção de historiadores esquerdistas, são dados históricos, né? São dados históricos, inclusive comprovados com números produzidos pelos próprios governos em diferentes momentos da história, de governos mais à esquerda, mais à direita, que mostram em números que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, socialmente mais desiguais. Então, ao mesmo tempo, existe uma resistência muito grande de qualquer tipo de política que busque diminuir esse enorme abismo social que existe no Brasil.